presença no seu quintal, com muita desconfiança. Em poucos segundos vi-me rodeado de homens que supostamente são liderados por ele. Fiquei calmo e continuei a negociar uma entrevista, mas definitivamente não aceitou. As pessoas que estavam com ele aconselharam-no a não falar nada a respeito. Foram cerca de 40 minutos de tensão. Eu fiz-me uma pergunta: o que de tão secreto está por detrás desta recusa? Talvez porque é uma forma de preservar e perpetuar uma ordem de gênero que vai sempre subalternizar a mulher. Depois de ouvir a advogada Júlia Wachave e o juiz do caso, percebi que, infelizmente, a vítima vive um verdadeiro drama sem fim à vista e os que cometeram este crime continuam soltos e provavelmente a fazerem mais vítimas. Fui a Nampula, onde um caso foi igualmente reportado pelos mídias. A vítima é uma mulher de 26 anos de idade, que vou chamar-lhe Joana, violada sexualmente por 11 homens no posto administrativo de Anchilo, localizado a 30 km da cidade de Nampula. Quando cheguei no local, dei-me conta de mais 9 casos de mulheres só em Anchilo que passaram por esta amarga experiência. Elas disseram que decidiram falar porque estavam agastadas com a vida, com as violações sexuais sistemáticas em nome dos ritos de iniciação. Me va caro vinha kirwa ko muro tibushi no kipi yo muro annoro ka Malaysia ma bandito ena ka kirteri ena ka kepa epasiaka ena kirula kapuchulaka ena kikira ka se kamisaka ena vinheiro babale o kirula kalsenyaka ena vinheiro ka kirteri babale. E foi exatamente neste lugar onde as vítimas foram encontradas. Vamos fazer a reconstituição dos fatos. Esta mulher, tal como estas outras, somam 10 vítimas que decidiram quebrar o silêncio em relação ao assunto. Quase que todas elas sofreram caladas, uma vez que nem os maridos poderiam contar sobre a violação, sob pena de serem elas culpabilizadas pelo sucedido pelos próprios maridos. Segundo elas, os homens, geralmente nestes casos, culpam as mulheres vítimas, alegando que elas queriam ser violadas. Porque, no entender dos homens, quando elas foram ao mato, sabiam dos ritos de iniciação, o que automaticamente significa que elas foram à procura dos homens para manter relações sexuais. Nestes casos, muitos homens não olham para o sofrimento da vítima, mas sim na sua masculinidade que foi posta em causa. Quando uma mulher procura um homem ou homens para satisfação sexual, significa que não encontra esta satisfação com o parceiro. Logo, ele é fraco para a esposa. Nenhum homem gosta de se sentir ou ser visto como um fraco. Tentei seguir os rastros do caso da Joana, na tentativa de saber mais sobre os contornos e também como as autoridades administrativas lidaram com este caso específico. Conversei primeiro com o marido, que disse ter recebido a informação pela própria esposa. Essa informação quase eu recebi lá para 5 horas da madrugada. Então, quando ela saiu do Rio, então chega ali em casa, começa a me informar e dizer: há um caso aí que tinha me acredito. Então, ali rascaram minhas capulanas, levaram meus chinelos, meu lenço, minha blusa. Mas, não reconheço as pessoas. Como era noite, era antes de amanhecer. Então, ali, prontos. Calamos. E por que não foram à polícia?
Bem, este tempo eu estava muito apertado no serviço. É por isso que eu saía para ter com aquele meu vizinho aí. Então ele saiu aí no secretário, depois o secretário ficou assim meio desinteressado. E hospitais chegaram aí? Nada, só no tradicional. No curandeiro? No curandeiro, sim, sim. E o que o curandeiro disse? Não disse nada. Raízes só para tomar, sim. Algo aqui chamou-me a atenção, o fato das vítimas não recorrerem a instituições especializadas para o efeito, como a saúde e polícia, mas sim preferir ir a um médico tradicional e de seguida a um líder comunitário. Fui ao centro de saúde local para confirmar esta afirmação. Infelizmente, nunca recebemos casos da natureza. Nunca recebemos casos da natureza. E nem formalmente sabem da existência desses casos? Não, ainda não recebemos nenhuma informação a respeito deste tipo de caso. Infelizmente, ainda não recebemos. A minha questão foi: por que as pessoas não recorrem aos serviços de saúde e nem de justiça formal, mesmo se estes estão disponíveis localmente? A resposta pode parecer óbvia, mas acho que se deve aprofundar mais esta questão. O que as autoridades administrativas têm a dizer em relação a este caso? Fui ter com o chefe do posto administrativo do Anchilo. São casos muito raros, quase inexistentes, em que nós já ouvimos de que uma mulher, por exemplo, entrou num acampamento onde estão os jovens circuncidados. Portanto, é algo que, a não ser que talvez, se acontece isso, tenham se encontrado pelo caminho com uma senhora, os jovens a passarem para um outro extremo e, infelizmente, depararem-se com uma senhora, talvez possa ser assim. Mas, mesmo nessas condições, mesmo que se encontrem com jovens circuncidados a passar para um outro quadrante, quer dizer, não vejo a razão desta senhora ser violada sexualmente. Portanto, se eles violam sexualmente, é um ato criminal, é um ato que deve ser punido pela lei. Ao nível dos líderes comunitários de Anchilo, a situação era diferente. No geral, eles reconheceram a existência de casos de violações sexuais de mulheres durante os ritos de iniciação masculinos. Até porque estes são os que intervieram neste caso da Joana. Para mim é grave. Para mim é grave. Porque pronto, até nesse dia, quase minha esposa era para estar envolvida, mas pronto, naquela madrugada, eu como sou funcionário, sou guarda, eu não esteve, mas ela acordou, mas negou de entrar no rio. Também seria uma das vítimas. Este assunto é um assunto muito triste em relação às violações sexuais nas senhoras, porque, de princípio, o regulamento dito tradicional é um regulamento que rege aos cabos como os agentes da tradição. E assim, para dizer que para o assunto que ocorreu neste momento aqui no nosso posto administrativo de Anchilo, em particular na localidade de Anchilo Sede, é o assunto da religião. A igreja que faz este trabalho, que não tem alguns consentimentos, alguns conselhos, como fazem os de tradição. E quando assim acontece é quando há este tipo de disparidade, porque os cabos têm os conselhos daqueles que acompanham as suas crianças. E para a questão da igreja, trata-se da religião e deixa os regulamentos bíblicos, o que deviam ser primeiro exemplares, mas optam por este tipo de ato negativo. Um dado novo para mim foi de que a Igreja Católica localmente está envolvida com os ritos de iniciação. A minha primeira questão naquele momento foi:
Mas como uma igreja pode estar envolvida em ritos de iniciação? Fui ter com o padre. Os cristãos viram que se nós continuamos com a nossa tradição antiga, não somos cristãos verdadeiros. E então pediram a nós, ao bispo, a ver como é que se pode conciliar a nossa tradição com a doutrina cristã. Então começamos a fazer ritos para os cristãos. Segundo um dos líderes comunitários, o grupo que violou sexualmente a Joana era tutelado pela Igreja Católica. Conversei com o padre e perguntei-o sobre esta questão. O ano passado disseram que houve uma mulher que foi agredida, mas depois fizemos pesquisas, era só acusações de boato, porque não veio apresentar-se esta mulher que foi agredida. Nós procuramos que se havia uma coisa de verdade que viessem a dizer. O mais interessante ainda para mim é como este caso chegou à imprensa e não chegou às autoridades administrativas locais. Mas em conversa com a Luísa Reno, uma paralegal da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreiras Jurídicas de Nampula, disse o seguinte: apareceu uma senhora a queixar que teria violado a filha. Então, dali ele disse que, desculpa interromper a vossa conversa, também deixo um caso em Anchilo agora que aconteceu esta madrugada, que uma senhora foi violentada com 11 homens, mas num centro de circuncisão. Comuniquei-me com algumas colegas, mesmo falei com umas senhoras da ação social, falei com uma senhora que trabalha no gabinete de atendimento à mulher e à criança, e ela também disse que não sabia do caso. O chefe do posto administrativo de Anchilo afirmou que ficou sabendo do caso porque eu falei. Não sabia deste caso da Joana e nem dos outros que encontrei. Fui à cidade de Nampula e conversei com outras pessoas a respeito dos ritos de iniciação masculino. Foi interessante o que os homens falaram, que difere muito do que as mulheres falaram. Quando tem parou deles dos homens, a mulher só passar naquele caminho, sinceramente é um problema grande, aquela mulher vai sofrer mesmo uma agressão com aqueles homens. Que tipo de agressão normalmente sofre a mulher? Os homens pegam naquela mulher e começam a fazer sexo. Quando os homens estão no rito de iniciação, nós nem podemos dar uma olhadela, pelo menos a 2 metros. Somos lançados pedras, somos não sei o que, muita coisa. Eles lançam piadas de qualquer maneira. Isso é verdade? Não é verdade. Isso vou dizer que não é verdade, só depende de cada área. A área que você chega, que as pessoas tentam mal com isso aí. Por exemplo, há outras áreas que as pessoas insultam. Quando a mulher vai para buscar até água, começam a insultar. Não, mas isso não constitui a verdade. Mulher, quando passa, onde estão os homens? Bem, nas outras áreas costumam fazer, mas eu, na minha área, eu logo no princípio, eu comunico aquelas pessoas, olha, aqui, mamás, se for mamás, é para passar um pouco de longe assim, não por cima aqui. É regra dos ritos de iniciação ou é algo da cabeça das pessoas que estão lá? Bem, essa é uma regra também tradicional. Mas existem aqueles sítios que eles estão escondidos. A pessoa não sabe, a pessoa é mulher, mas só de repente estão a vir lhe assaltar. Então esse ato que eu neste momento critico. Fui a Niassa. Aqui conversei com os Ngaribas, que significa mestre dos ritos de iniciação, ou então Nakangas. Conversei também com jovens de sexo masculino e de sexo feminino que passaram pelos ritos de iniciação, um músico local, muito conhecido em todo Moçambique, e um ancião local. Ao contrário do que encontrei em Nampula e Cabo Delgado, aqui não tive nenhuma evidência de que as violações sexuais de mulheres ocorressem durante os ritos de iniciação. Parece que a realidade por cá é diferente, embora
eles também tenham algo de que se queixar. As idades com que se vai aos ritos de iniciação. Quando leva uma criança de 15 anos, então, e deixar lá, quando volta, eles voltam com respeito. Então, o homem com 13 anos aprende as mesmas coisas? Sim, aprende. Tudo o que é ser... Sim, aprende, porque ensina lá, para você isso, não pode fazer isso. Você agora já cresceu. Os ritos de iniciação, muito mais aqui no Niassa, aqui em Moçambique, eu posso dizer que é um processo muito bom, porque ajuda a trazer o jovem, o menino, o rapaz, para se integrar dentro da sociedade. Uma das coisas que eu quase aprendi é de ser o homem servidor, o homem que recebe visita, o homem sincero, o homem que não faz injustiça para com ninguém. Um dos aspectos mais negativos que eu notei é de que eles passam a desenvolver e debruçam quase tudo que não deveria debruçar para uma criança que tem 5 anos, que está lá. Então ela acaba divulgando todo o segredo e a criança, quando chega em casa, em vez de ter respeito, já passa a perder respeito com os seus próprios pais. Como que é, por exemplo, que falam? Né? Por exemplo, se uma criança, normalmente essa nossa era, a criança já vai nos ritos de iniciação com os seus 9 anos, tinha respeito antes de ir ao rito de iniciação. Mas o que vai acontecendo? Por exemplo, nós temos aquele processo, tem na Kanga, tem aquela toda a estrutura do Jando. Na Kanga é a pessoa especial, por exemplo, em Jando, é especial, que vela a situação dos meninos que estão lá dentro. O que vai acontecendo? Aqueles começam a dizer que papá, mamãe, naquela altura costuma fazer assim e tudo, mas então a criança, como não sabia, quando chega em casa, repara na mãe, já começa a sorrir. E a mãe descobre de que essa aqui já é crescida na informação, mas não fisicamente. Então começa a implementar e automaticamente não tem respeito com todo mundo. Acabam falando do casamento, de sexo, para uma criança, digamos, dos seus 8 anos. Como é que aquela criança vai incutir aquela informação? E depois como é que ela vai se comportar depois de incluir aquela informação? Mulher, como é diferente do homem, não pode passar naquele sítio onde está sendo educado aquelas crianças. E que tipo de castigo normalmente se dá a essas mulheres? Depende. Ou agora inverte em bens, dinheiro, não sei o que. Tirar-lhe a ela, nós vamos pagar. E toda a gente precisa do dinheiro. Porque pode passar lá por uma falha. Muitas das vezes fica no rio, a cabana fica no rio, mas fica perto da estrada que vai na Machamba. Por lá só aparece alguém, você aqui não pode passar, sabe que aqui tem essa palhota, que esses miúdos estão aqui. Nesta altura, começa já a sofrer represálias. E quando lhe leva e tal, vou pagar aos familiares quando estão prontos para pagar alguma coisa. Ele aceita os bens e não acontece nada. Tudo mostrou-nos que, de fato, há coisas que se aprendem lá. Por exemplo, que se calhar pode ser bom